Pai solteiro implorava por socorro com a filha nos braços. A enchente levava tudo, até que surgiu uma mulher elegante. Ela era casada com um milionário e pulou na lama por eles. O que ela fez naquele dia chocou até o próprio marido. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. As primeiras gotas de chuva caíam sobre Itajaí, uma cidade portuária de Santa Catarina, conhecida por sua beleza e pela força do rio que lhe dava nome. Rafael Oliveira observava o céu cinzento pela janela da pequena sala de estar do apartamento que dividia com sua filha Luísa, de apenas 8 anos. As previsões meteorológicas não eram animadoras, uma forte tempestade se aproximava, e com ela o temor de mais uma enchente. "Pai, você acha que a água vai chegar até aqui?" perguntou Luísa, abraçando seu urso de pelúcia favorito com força, aquele mesmo que sua mãe lhe dera no último aniversário que passaram juntos, antes que Mariana partisse após uma longa batalha contra uma doença implacável. Rafael respirou fundo, engolindo a angústia que subia por sua garganta. Havia se passado 1 ano desde que se tornara pai e mãe para Luísa, e a cada dia enfrentava o desafio de ser forte quando tudo o que queria era se entregar à dor que ainda o consumia. "Não se preocupe, filha. O nosso prédio é mais alto que o nível das piores enchentes", respondeu, tentando soar confiante enquanto afagava os cabelos castanhos da menina. "Já separei água, comida e lanternas, caso a luz acabe. Estamos preparados." Mas o que Rafael não dizia à filha era que seus recursos estavam cada vez mais escassos. Como professor de história em uma escola estadual, seu salário mal cobria as despesas básicas e as economias que haviam feito foram drenadas pelos tratamentos de Mariana. A insegurança financeira pesava sobre seus ombros como uma âncora, e as noites insones se tornaram uma constante em sua vida. A chuva intensificou-se, e Rafael observou preocupado as ruas começarem a acumular água. O celular tocou, interrompendo seus pensamentos sombrios. "Rafael, aqui é o Fernando, da escola. As aulas foram suspensas para os próximos dias, devido ao alerta de enchente. Queria apenas confirmar se você está bem." "Estamos seguros por enquanto, Fernando. Obrigado por avisar", respondeu, tentando disfarçar a preocupação em sua voz. Do outro lado da cidade, no luxuoso condomínio Bela Vista, localizado no alto de uma colina, que proporcionava uma vista privilegiada para o centro de Itajaí e para o rio, Helena Monteiro observava a mesma tempestade. Através das amplas janelas de sua mansão, ela podia ver a cidade abaixo, sendo gradualmente engolida pela água. Helena tinha tudo o que o dinheiro podia comprar: joias, roupas de grife, viagens internacionais e uma casa que parecia saída de uma revista de decoração. Seu marido, Eduardo Monteiro, era um dos empresários mais influentes do setor portuário da região sul, com conexões políticas e um império construído ao longo de décadas. Mas apesar de toda a riqueza material, Helena sentia um vazio profundo em seu coração. "Você está preocupada com a enchente?" perguntou Eduardo, entrando na sala com um copo de uísque na mão, seus olhos fixos no celular. "Estou preocupada com as pessoas que vivem nas áreas mais baixas", respondeu Helena, virando-se para encarar o marido. "Poderíamos fazer algo para ajudar." Eduardo deu de ombros, tomando um gole de sua bebida. "Já faço minha parte pagando impostos. O resto é responsabilidade do governo." Helena sentiu uma pontada de decepção, mas não se surpreendeu. Depois de 8 anos de casamento, ela havia aprendido que o coração de Eduardo era tão frio quanto o gelo em seu copo. Casara-se jovem, deslumbrada pelo charme e pela segurança financeira que ele oferecia, apenas para descobrir que havia trocado sua liberdade por uma gaiola dourada. "Vou ligar para a Cruz Vermelha e oferecer nossa casa como ponto de arrecadação de donativos", disse Helena, determinada. "Faça como quiser", respondeu Eduardo com indiferença, voltando sua atenção para uma chamada de negócios. À medida que a noite avançava, a chuva se intensificava. Rafael colocou Luísa para dormir, com uma história sobre princesas corajosas e dragões gentis. Histórias que Mariana costumava contar.
Quando a menina adormeceu, ele se permitiu um momento de fraqueza, deixando as lágrimas escorrerem silenciosamente enquanto olhava para a foto da esposa no criado mudo. "Como eu queria que você estivesse aqui, Mari", sussurrou. "Não sei se estou sendo um bom pai para a nossa filha." O barulho da chuva no telhado era ensurdecedor e Rafael sabia que o pior ainda estava por vir. Verificou as notícias no celular. O rio Itajaí-Açu estava subindo rapidamente e várias áreas da TDA, cidade, já estavam alagadas. Autoridades recomendavam que moradores de áreas de risco procurassem abrigos. No meio da madrugada, Rafael foi despertado por sirenes e pelo toque insistente de seu celular. "Rafael, é o Tiago. A situação está piorando. O rio transbordou e a água está subindo mais rápido do que o previsto. Vocês precisam sair daí agora." Tiago Almeida era seu amigo de infância que agora trabalhava como advogado na prefeitura. Se ele estava alarmado, a situação devia ser realmente grave. "Mas para onde vamos, Tiago? Não tenho família aqui." O Colégio São Francisco, na parte alta, foi transformado em abrigo. "Vou mandar alguém buscar vocês. Preparem apenas o essencial." Rafael desligou o telefone, sentindo o coração disparar. Acordou Luísa gentilmente, explicando que precisavam sair por precaução. A menina, ainda sonolenta, pegou seu urso de pelúcia e uma pequena mochila que o pai havia preparado dias antes para uma emergência como esta. "Vai ficar tudo bem, não vai, pai?" perguntou Luísa, seus olhos grandes refletindo o medo que sentia. Rafael abraçou a filha com força, tentando transmitir uma segurança que ele mesmo não sentia. "Vai sim, meu amor, estamos juntos e é isso que importa." Enquanto isso, Helena não conseguia dormir. As notícias sobre a enchente a mantinham acordada e a indiferença de Eduardo a incomodava profundamente. Decidiu que não ficaria de braços cruzados. Discretamente saiu da cama, vestiu-se e desceu até a garagem. "Senhora, aonde vai a esta hora?" perguntou o segurança do condomínio, surpreso ao vê-la entrar em seu carro. "Vou até o centro de doações que foi montado no colégio." "São Francisco", respondeu com determinação. "Há pessoas precisando de ajuda, mas a estrada pode estar bloqueada em alguns pontos e é perigoso sair sozinha nessa tempestade." "Eu conheço caminhos alternativos", disse Helena, ligando o motor. "E algumas coisas são mais importantes que a segurança pessoal." Enquanto Helena dirigia cuidadosamente pelas ruas parcialmente alagadas, guiada apenas pelos faróis de seu carro e pela determinação de fazer algo significativo, Rafael e Luísa esperavam no ponto mais alto do bairro pela ajuda prometida por Tiago. O que nenhum deles imaginava era que aquela noite de tempestade mudaria para sempre o curso de suas vidas, entrelaçando destinos que pareciam tão distantes quanto o céu e o mar. Em meio à fúria das águas que engoliam Itajaí, nasceria uma história de recomeço, superação e um amor improvável que desafiaria as convenções e expectativas da sociedade. A água subia implacavelmente pelas ruas de Itajaí. O que começara como uma chuva forte transformou-se em uma catástrofe natural, que não distinguia classe social ou status. Rafael e Luísa permaneciam no ponto mais alto do bairro, mas a ajuda prometida por Tiago ainda não havia chegado. O celular de Rafael perdera o sinal, deixando-os isolados em meio ao caos. "Pai, estou com medo", sussurrou Luísa, agarrando-se às pernas do pai enquanto observava as águas turvas avançando lentamente em sua direção. Rafael engoliu em seco, tentando manter a calma por sua filha. "Não se preocupe, princesa. Vamos sair daqui logo." Foi então que um farol cortou a escuridão da noite. Um SUV de luxo aproximava-se lentamente, desviando-se dos obstáculos criados pela enchente. Rafael acenou desesperadamente, esperando que fosse o resgate enviado por Tiago. O veículo parou a poucos metros deles, e Rafael ficou surpreso ao ver uma mulher elegante ao volante. "Vocês precisam de ajuda?" perguntou Helena, baixando o vidro do carro. Seus olhos encontraram os de Rafael, e por um breve momento, ambos sentiram uma conexão inexplicável. "Estamos esperando alguém para nos levar ao abrigo no Colégio São Francisco", explicou Rafael, protegendo Luísa da chuva com seu próprio corpo.
mas perdemos contato. Helena olhou para a menina encolhida de medo e sentiu seu coração apertar. Entrem, por favor. É para lá que estou indo também. Rafael hesitou por um instante, mas a água que continuava subindo não lhe dava muitas opções. Pegou Luísa no colo e entrou rapidamente no carro de Helena. Muito obrigado, disse enquanto se acomodava no banco do passageiro. Sou Rafael Oliveira e esta é minha filha, Luísa. Helena Monteiro, respondeu ela com um sorriso gentil. Segurem-se. O caminho não será fácil. Helena manobrou o veículo com habilidade, seguindo por ruas menos afetadas pela enchente. Durante o trajeto, Rafael notou as mãos delicadas da mulher no volante, o perfume suave que preenchia o interior do carro e a determinação em seu olhar. Havia algo nela que o intrigava profundamente. Você trabalha para a Defesa Civil? Perguntou ele, tentando entender o que levaria uma mulher como ela a arriscar-se numa noite como aquela. Helena riu levemente. Não, na verdade, sou apenas uma voluntária. Não consegui ficar em casa sabendo que há pessoas precisando de ajuda. O que Helena não mencionou foi a discussão acalorada que tivera com Eduardo antes de sair. Seu marido ficara furioso com sua decisão de ir ao abrigo, acusando-a de buscar atenção e de ser imprudente. Você não tem ideia do que é uma enchente de verdade, ele havia dito com desdém. Daqui a 2 dias, quando tudo passar, você vai se cansar dessa sua caridade e voltar para suas compras e seus spas. As palavras dele ainda ecoavam em sua mente, alimentando sua determinação de provar que havia mais nela do que a esposa troféu que todos viam. Após alguns desvios forçados por ruas alagadas, eles finalmente chegaram ao Colégio São Francisco. O local, situado em uma área mais elevada da cidade, havia sido transformado em um abrigo improvisado. Dezenas de famílias já ocupavam as salas de aula, enquanto voluntários distribuíam cobertores, água e alimentos. Chegamos, anunciou Helena estacionando o carro. Vamos entrar antes que a chuva piore. No interior do colégio, o caos organizado tomava conta. Funcionários da Defesa Civil coordenavam a recepção das famílias, enquanto médicos voluntários atendiam os casos mais urgentes. Rafael segurava Luísa pela mão, sentindo-se desorientado em meio a tantas pessoas desesperadas. Rafael, graças a Deus você conseguiu chegar. Era Tiago, que vinha em sua direção com expressão de alívio. Ele abraçou o amigo com força. Tentei enviar alguém para buscá-los, mas todas as equipes estavam sobrecarregadas, explicou. Como vocês chegaram aqui? Rafael indicou Helena, que organizava algumas doações que havia trazido no carro. Aquela senhora nos encontrou e nos trouxe. Tiago observou Helena por um momento. Espere, aquela é Helena Monteiro, esposa de Eduardo Monteiro? O que ela está fazendo aqui? Você a conhece? Zé perguntou Rafael, surpreso. Todo mundo em Itajaí conhece os Monteiro, respondeu Tiago, baixando a voz. Eduardo é dono de metade do porto e tem conexões políticas poderosas. Dizem que ele comprou o último carro dela por mais dinheiro do que ganhou em 5 anos como advogado da prefeitura. Rafael sentiu um estranho desconforto ao ouvir aquilo. A mulher que o havia resgatado parecia tão simples e genuína, tão diferente da imagem de esposa de um magnata que Tiago descrevia. Venham, vou levá-los para uma sala menos lotada, disse Tiago, guiando-os pelos corredores do colégio. Consegui reservar um espaço para vocês. Tiago os conduziu até uma pequena sala de aula, onde algumas famílias já estavam acomodadas. Colchonetes haviam sido distribuídos pelo chão e algumas divisórias improvisadas ofereciam um mínimo de privacidade. Sei que não é muito, mas pelo menos estão seguros aqui, disse Tiago. É mais do que suficiente, respondeu Rafael, grato. Obrigado, amigo. Enquanto Tiago se afastava para ajudar outras famílias, Rafael ajudou Luísa a se acomodar em um dos colchonetes. Menina estava exausta, mas seus olhos permaneciam atentos, observando o movimento incessante de pessoas. Pai, onde está a moça que nos ajudou? Perguntou Luísa, apertando seu urso de pelúcia contra o peito. Ela deve estar ajudando outras pessoas, querida, respondeu Rafael, cobrindo-a com um cobertor. Tente descansar um pouco. Mas o sono não viria facilmente para Rafael.
Seus pensamentos voltavam constantemente para Helena. Havia algo na forma como ela o olhara, uma mistura de força e fragilidade que despertara algo adormecido dentro dele. Enquanto isso, Helena movia-se incansavelmente pelo abrigo, ajudando onde podia. Distribuía cobertores, organizava suprimentos e oferecia palavras de conforto aos desabrigados. Era como se, pela primeira vez em anos, ela tivesse encontrado um propósito. Em um momento de pausa, seus olhos encontraram Rafael do outro lado do salão. Ele a observava com uma intensidade que a fez corar levemente. Helena sorriu e caminhou em sua direção. "Sua filha conseguiu dormir?" perguntou, sentando-se ao lado dele. "Sim, finalmente", respondeu Rafael. "Ela é forte, como a mãe." Helena notou a sombra de tristeza que passou pelo rosto dele ao mencionar a esposa. "Vocês moram só os dois?" Rafael assentiu, olhando para Luísa adormecida. "Mariana nos deixou há 1 ano. Uma doença fulminante levou-a em questão de meses." "Sinto muito", disse Helena, tocando levemente o braço dele em um gesto de conforto. "Deve ser difícil criar uma filha sozinho." "É um desafio diário", admitiu Rafael. "Mas Luísa é minha força. Por ela, encontro motivos para seguir em frente." Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, preenchido apenas pelos sons distantes de conversas e o barulho constante da chuva no telhado. Helena observou as mãos de Rafael, mãos de trabalhador com calos e pequenas cicatrizes, tão diferentes das mãos manicuradas de Eduardo. "E você?", perguntou Rafael, quebrando o silêncio. "Seu marido não ficou preocupado com você saindo no meio de uma enchente?" Helena riu sem humor. "Eduardo está mais preocupado com as ações de sua empresa do que comigo. Provavelmente nem notou que saí." Foi a vez de Rafael tocar o braço dela em solidariedade. O breve contato enviou uma corrente elétrica por ambos, fazendo-os recuar, ligeiramente surpresos com a intensidade da reação. "Desculpe", murmurou Rafael. "Não há por que se desculpar", respondeu. Helena, sentindo seu coração acelerar de uma forma que não acontecia há anos, um funcionário da Defesa Civil interrompeu o momento, aproximando-se com uma prancheta. "Senhora Monteiro, precisamos de sua ajuda na ala leste. Há um grupo de idosos que acabou de chegar e estamos sem voluntários suficientes." Helena levantou-se ajeitando a roupa. "Claro, estou indo." Voltou-se para Rafael com um sorriso tímido. "Tenho que ir. Descanse um pouco." "Helena", chamou Rafael quando ela já se afastava. "Obrigado por tudo." Ela assentiu, sentindo um calor reconfortante espalhar-se por seu peito. Enquanto caminhava para ajudar os recém-chegados, Helena pensou em como sua vida havia mudado, completamente em apenas uma noite. Em seu casamento sem amor, nunca se sentira tão viva quanto naquele momento, em meio a uma tragédia, ao lado de um homem que acabara de conhecer. Do outro lado da cidade, na mansão dos Monteiro, Eduardo recebia uma ligação que mudaria os rumos de sua vida. "Como assim você não consegue contato com Helena? Em que abrigo ela está?" Sua voz, normalmente controlada, revelava uma preocupação inédita. Talvez, no fundo, houvesse mais em Eduardo Monteiro do que o empresário frio que todos conheciam. 3. Dias se passaram desde o início da enchente, e a situação em Itajaí permanecia crítica. O Colégio São Francisco havia se transformado em uma pequena comunidade, onde desconhecidos compartilhavam não apenas o espaço, mas também suas histórias e esperanças. Rafael e Luísa adaptaram-se à rotina do abrigo, ele ajudando na organização dos suprimentos e ela fazendo amizade com outras crianças que, como ela, haviam sido arrancadas do conforto de seus lares. Helena tornou-se uma presença constante na vida deles. A cada manhã ela chegava ao abrigo com o carro carregado de doações, roupas, alimentos, medicamentos, que conseguia mobilizar através dos contatos de seu círculo social. À noite, retornava à mansão onde Eduardo a aguardava com um misto de irritação e uma preocupação que ele mesmo não compreendia totalmente. "Não entendo por que você insiste em se envolver pessoalmente nisso", disse Eduardo durante o café da manhã daquele quarto dia, observando Helena separar
roupas para levar ao abrigo. Poderíamos simplesmente fazer uma doação substancial à Cruz Vermelha e resolver o problema. Helena olhou para o marido como se o visse realmente pela primeira vez em anos. Não se trata apenas de dinheiro, Eduardo. Essas pessoas perderam tudo. Elas precisam de apoio, de saber que não estão sozinhas. Eduardo suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Você mudou, Helena. Não sei se gosto dessa mudança. Talvez eu esteja apenas me encontrando, respondeu ela, com uma segurança que surpreendeu a ambos. No abrigo, Rafael ajudava na distribuição do café da manhã quando viu Helena chegar. Seu coração acelerou involuntariamente, um reflexo que o deixava confuso e culpado. Era cedo demais para sentir qualquer coisa por outra mulher, pensava ele, como se estivesse traindo a memória de Mariana. Bom dia, cumprimentou Helena, aproximando-se, com um sorriso que iluminava seu rosto. Trouxe mais algumas coisas que podem ser úteis. Você tem sido uma bênção para todos nós, respondeu Rafael, ajudando-a com as caixas. Seus dedos tocaram-se brevemente e ambos sentiram aquela mesma corrente elétrica do primeiro encontro. Papai, Dona Helena! Gritou Luísa correndo, em direção a eles com um desenho na mão. Olha o que eu fiz. O desenho mostrava 3 figuras de mãos dadas, uma menina, um homem e uma mulher, sob um sol brilhante. No canto havia o que parecia ser um urso de pelúcia. É lindo, Luísa, disse Helena, agachando-se para ficar na altura da menina. Quem são essas pessoas? Somos nós, é claro, respondeu Luísa, com a simplicidade própria das crianças. Você, eu e o papai depois que a água baixar e pudermos passear no parque. Rafael sentiu o rosto esquentar, embaraçado pela inocente associação que sua filha fizera. Luísa, a Dona Helena tem sua própria família, lembra? Ela só está nos ajudando temporariamente. O sorriso de Helena vacilou por um instante. Seu desenho está maravilhoso, Luísa. Vou guardá-lo com carinho. Naquela tarde, enquanto Luísa participava de atividades recreativas organizadas por voluntários, Rafael e Helena encontraram um momento de relativa tranquilidade em um pequeno pátio coberto do colégio. A chuva havia dado uma trégua momentânea e o céu cinzento deixava passar alguns tímidos raios de sol. Você nunca me contou o que faz da vida, comentou Helena, sentando-se em um banco ao lado de Rafael. Sou professor de História na escola Estadual Monteiro Lobato, respondeu ele. Não é um trabalho que pague bem, mas me traz satisfação ver os alunos descobrindo o passado para entender o presente. Helena sorriu, encantada com o entusiasmo na voz dele. Deve ser gratificante. Às vezes penso que minha vida tem sido um desperdício. Estudei artes na faculdade, sabia? Sonhava em ser pintora, ter exposições, ensinar. Mas então conheci Eduardo, nos casamos e você desistiu dos seus sonhos? Completou Rafael. Não foi bem desistir. Foi mais como radiar indefinidamente. Helena suspirou, observando as nuvens. Eduardo sempre deixou claro que esperava que eu fosse a esposa perfeita, a anfitriã impecável para seus jantares de negócios. Pintar não se encaixava nesse papel. Rafael sentiu uma pontada de indignação. Isso não parece justo. Todos precisamos ter algo que seja só nosso, que nos defina além dos papéis que desempenhamos para os outros. E você? Tem algo assim? Perguntou Helena, genuinamente interessada. Rafael ficou em silêncio por um momento, refletindo. Costumava escrever. Pequenos contos, nada profissional. Mariana adorava quando eu lia para ela antes de dormir. Sua voz embargou ligeiramente. Depois que ela partiu, não consegui mais escrever uma linha sequer. Helena tocou suavemente a mão de Rafael, um gesto de compreensão que transcendia palavras. Ficaram assim por alguns minutos, conectados por um toque simples que dizia mais do que 1000 conversas. O momento foi interrompido pela chegada de Tiago, que parecia preocupado. Rafael, posso falar com você um instante? Pediu, lançando um olhar significativo para Helena. Claro, respondeu Rafael, levantando-se. Com licença, Helena. Os 2 homens afastaram-se alguns metros e Tiago falou em voz baixa. Acabei de receber notícias sobre seu bairro. A situação está pior do que imaginávamos. Seu prédio foi um dos mais afetados.
Rafael sentiu o chão sumir sob seus pés. O que você quer dizer com afetados? A estrutura foi comprometida, Rafael. Não sei se vocês poderão voltar. Para lá mesmo depois que a água baixar. A notícia atingiu Rafael como um golpe físico. Aquele pequeno apartamento era tudo o que ele e Luísa tinham. Era onde guardavam as memórias de Mariana, os poucos pertences que mantinham a presença dela viva de alguma forma. E agora? O que vamos fazer? Perguntou, mais para si mesmo do que para Tiago. Por enquanto, vocês podem continuar no abrigo. Estamos trabalhando para encontrar soluções de moradia temporária para todos os desabrigados, explicou Tiago. E eu vou verificar se vocês têm direito a algum tipo de auxílio emergencial. Rafael assentiu mecanicamente, ainda processando a informação. Quando Tiago se afastou, ele permaneceu imóvel, olhando para o nada. Helena, que observara a conversa de longe, aproximou-se cautelosamente. Aconteceu algo grave? Perguntou com gentileza. Rafael contou a ela sobre a situação de seu apartamento, sua voz alternando entre a raiva e o desespero. Não sei o que dizer a Luísa. Aquele lugar é tudo o que nos resta de Mariana. Helena sentiu seu coração apertar-se diante da dor de Rafael. Sem pensar duas vezes, tomou uma decisão que mudaria o curso de suas vidas. Venham para minha casa, disse ela, surpreendendo a si mesma com a oferta. Temos espaço de sobra e vocês podem ficar lá até encontrarem um novo lugar. Rafael olhou para ela atônito. Helena, isso é impossível. Seu marido... Eduardo raramente está em casa. Ele passa mais tempo na empresa do que na mansão. E quando está lá, se tranca no escritório, explicou Helena. Além disso, temos uma casa de hóspedes no terreno. Vocês podem ficar lá com total privacidade. Eu não sei, hesitou Rafael, dividido entre o orgulho e a necessidade prática de um teto para sua filha. Por favor, Rafael, deixe-me ajudá-los, insistiu Helena, seus olhos refletindo uma sinceridade que era impossível ignorar. Antes que Rafael pudesse responder, Luísa veio correndo em sua direção, segurando algo nas mãos. Pai, olha o que eu encontrei. É o ZC dos Entes. Mamãe! Exclamou ela, estendendo uma foto molhada e parcialmente danificada que mostrava Mariana sorrindo em um parque. Rafael pegou a foto com as mãos trêmulas. Onde você conseguiu isso, Luísa? Um moço da Defesa Civil trouxe algumas coisas do nosso prédio. Ele disse que não conseguiu salvar muito, mas achou essa foto boiando na água. Rafael abraçou a filha com força, as lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Helena observava a cena, sentindo-se ao mesmo tempo uma intrusa e profundamente conectada àquela dor. Naquela noite, enquanto a tempestade voltava com força renovada, Rafael tomou sua decisão. Aceitaria a oferta de Helena não por ele, mas por Luísa. Sua filha merecia um lugar seguro enquanto ele reconstruía suas vidas. Na mansão dos Monteiro, Eduardo recebia a visita inesperada de um antigo colega de faculdade, agora um influente político local. Eduardo, precisamos da sua ajuda, disse o homem, aceitando o uísque que lhe era oferecido. A enchente destruiu grande parte da infraestrutura da cidade e o governo estadual está demorando a liberar recursos. Eduardo girou, o líquido âmbar em seu copo, pensativo. E o que exatamente você está propondo, Rodrigo? Uma parceria público-privada. Sua empresa fornece recursos para a reconstrução imediata da cidade e, em troca, consegue a concessão para operar o novo terminal portuário que está nos planos há anos. Eduardo sorriu levemente. Parece uma proposta interessante, mas precisaríamos da aprovação do Conselho Municipal. E sabemos que há uma ala que se opõe fortemente à privatização do porto. Rodrigo inclinou-se para frente, baixando a voz. Deixe isso comigo. A tragédia amoleceu muitos corações. É o momento perfeito para apresentar isso como um ato de solidariedade empresarial. O empresário assentiu, já calculando mentalmente os ganhos potenciais daquele arranjo. Vou precisar de alguns dias para preparar a documentação necessária. Excelente, respondeu Rodrigo, erguendo o copo em um brinde. A propósito, ouvi dizer que sua esposa tem se dedicado intensamente ao trabalho voluntário.
Isso pode ser útil para melhorar sua imagem pública. As pessoas adoram uma história de redenção. Eduardo franziu o senho, incomodado. Helena não é uma estratégia de marketing, Rodrigo. Ela é minha esposa. O político pareceu surpreso com a reação defensiva. Claro, claro. Apenas pensei que... Pense menos na minha esposa e mais em como vamos concretizar esse acordo, interrompeu Eduardo, encerrando o assunto. Enquanto isso, Helena preparava o quarto de hóspedes para receber Rafael e Luísa, ignorando completamente que a poucos metros dali, seu marido tramava um plano que poderia afetar diretamente o futuro da cidade e, consequentemente, de todos aqueles que haviam perdido seus lares na enchente, incluindo o homem por quem ela começava a nutrir sentimentos cada vez mais profundos. Uma semana havia se passado desde que Rafael e Luísa se mudaram para a casa de hóspedes da Mansão dos Monteiro. A princípio, Rafael sentira-se desconfortável com o arranjo, como se estivesse aceitando caridade ou, pior, aproveitando-se da bondade de Helena. Mas a praticidade da situação acabou vencendo seu orgulho. A pequena casa de hóspedes, embora luxuosa para seus padrões, oferecia a privacidade e o conforto que Luísa precisava após o trauma da enchente. O sol da manhã entrava pelas grandes janelas da casa principal, enquanto Helena preparava o café da manhã. Era um hábito que ela retomara recentemente, dispensando os serviços da cozinheira nos primeiros horários do dia. Havia algo terapêutico em quebrar ovos, misturar ingredientes e criar algo com as próprias mãos. Isso cheira maravilhosamente bem, disse Eduardo, entrando na cozinha com uma expressão surpreendentemente relaxada. Desde a enchente, ele passara a observar Helena com um olhar diferente, como se estivesse redescobrindo quem era a mulher com quem se casara. Estou fazendo bolo de fubá, respondeu Helena, sorrindo timidamente. Era a receita preferida da minha avó. Eduardo aproximou-se, passando o braço pela cintura da esposa. Um gesto de intimidade que há muito não fazia. Não sabia que você gostava de cozinhar. Há muitas coisas que você não sabe sobre mim, Eduardo, disse Helena sem conseguir disfarçar a ponta de tristeza em sua voz. Talvez nunca tenha se interessado em descobrir. O empresário recuou ligeiramente, como se tivesse levado um tapa. Isso não é justo, Helena. Sempre dei tudo o que você quis. Tudo o que você achava que eu queria, corrigiu ela, desligando o fogo, mas nunca me perguntou o que eu realmente desejava. Antes que Eduardo pudesse responder, a campainha tocou. Helena tirou o avental e foi atender, aliviada pela interrupção. Na porta encontrou Luísa, com seu inseparável urso de pelúcia e um sorriso que iluminava seu pequeno rosto. Bom dia, tia Helena. Papai disse que posso tomar café com você hoje, se não for incômodo, disse a menina, balançando-se nos mores calcanhares. Helena sorriu, o coração aquecido pela presença da criança. Claro que não é incômodo, querida. Acabei de fazer bolo de fubá. Luísa entrou saltitante, parando abruptamente ao ver Eduardo na cozinha. Embora estivessem hospedados ali há uma semana, a menina raramente encontrava o dono da casa, que saía cedo e voltava tarde todos os dias. Bom dia, senhor Eduardo, cumprimentou ela timidamente. Eduardo, normalmente distante com crianças, surpreendeu-se sorrindo para a menina. Bom dia, Luísa. Gosta de bolo de fubá? É o meu preferido. Mamãe sempre fazia nos domingos, respondeu ela, antes de perceber o que havia dito e ficar subitamente séria. Helena percebeu o momento de vulnerabilidade e rapidamente interveio. Que coincidência maravilhosa! Tenho certeza que sua mãe fazia o melhor bolo de fubá do mundo. Vamos ver se o meu chega perto? A menina assentiu, o sorriso voltando gradualmente. Eduardo observou a interação com curiosidade, notando a naturalidade com que Helena lidava com a criança. Preciso ir, anunciou ele pegando sua pasta. Tenho uma reunião importante com o Conselho Municipal sobre o projeto de reconstrução. Helena lançou-lhe um olhar questionador. Que projeto? Te explico depois, respondeu Eduardo, beijando-a rapidamente na testa antes de sair, outro gesto que havia se tornado raro em seu relacionamento. Após o café da manhã, Helena levou Luísa para conhecer uma parte da mansão
que raramente mostrava a visitantes. Seu antigo ateliê de pintura, um cômodo amplo com iluminação natural perfeita, agora coberto de poeira e telas em branco. Uau! Exclamou Luísa, girando em torno de si mesma para absorver o ambiente. Você é artista, tia Helena? Eu era, ou tentei ser, há muito tempo, respondeu Helena, abrindo as cortinas para deixar a luz entrar. Mas faz anos que não pego em um pincel. Luísa aproximou-se de uma tela coberta no canto da sala. O que tem aqui embaixo? Helena hesitou por um momento. É a última pintura que fiz. Nunca a terminei. Com cuidado, ela removeu o tecido que cobria a tela, revelando o retrato inacabado de uma mulher jovem olhando para o horizonte com o mar ao fundo. As pinceladas eram intensas, cheias de emoção, mas a obra claramente estava incompleta. Quem é ela? Perguntou Luísa, fascinada. Sou eu, respondeu Helena, passando os dedos suavemente pela tela. Ou quem eu sonhava ser. Luísa olhou, da pintura para Helena e de volta para a pintura. Você parece triste ali. A observação perspicaz da criança pegou Helena de surpresa. Acho que eu estava sem saber. Comecei essa pintura logo após me casar com Eduardo. Nunca consegui terminá-la. Nesse momento, Rafael apareceu na porta do ateliê, observando a cena com um misto de admiração e curiosidade. Então é aqui que vocês duas se esconderam. Helena virou-se ligeiramente embaraçada por ter sido pega em um momento tão vulnerável. Estávamos apenas explorando. Papai, a tia Helena é artista, exclamou Luísa correndo para o pai. Igual a professora. Denise da escola. Rafael sorriu entrando no ateliê e aproximando-se da tela exposta. Isso é extraordinário, Helena. Você tem um talento incrível. Helena sentiu o rosto esquentar com um elogio sincero. Obrigada, mas não é nada demais. Apenas um hobby. Antigo. Um hobby que claramente significa muito para você, observou Rafael, seus olhos encontrando os dela. Por que parou? A pergunta pairou no ar, carregada de um peso que ia além da simples curiosidade. Helena desviou o olhar, incapaz de articular a resposta completa. Como gradualmente abandonar a sua paixão para se encaixar no papel de esposa perfeita, como Eduardo sutilmente desencorajara sua arte por considerá-la amadora, como ela mesma, começara a duvidar de seu talento. A vida aconteceu, respondeu simplesmente. Rafael assentiu, compreendendo mais do que ela havia dito. Sabe, Luísa e eu estávamos pensando em visitar o que restou do nosso apartamento hoje. Tiago conseguiu uma autorização para entrarmos brevemente e resgatarmos o que for possível. Gostaria de nos acompanhar? A proposta pegou Helena desprevenida. Eu não quero intrometer-me em um momento tão pessoal para vocês. Não, seria intromissão, assegurou Rafael. Na verdade, seria um grande apoio, e talvez você possa me ajudar a identificar o que ainda pode ser salvo e o que precisa ser descartado. Você tem bom olho para essas coisas. O convite era uma extensão de confiança que tocou Helena profundamente. Nesse caso, eu adoraria ir com vocês. Algumas horas depois, os três estavam diante do prédio de Rafael. A água havia baixado consideravelmente, mas os estragos eram evidentes. O térreo ainda estava parcialmente alagado e manchas de umidade subiam pelas paredes. Um odor de mofo e decomposição preenchia o ar. Papai, nossa casa está doente? Perguntou Luísa, apertando a mão do pai. Rafael trocou um olhar com Helena antes de responder. Sim, querida, nossa casa está doente e vai precisar de muito tempo para se recuperar. Por isso vamos ficar com tia Helena por enquanto. Com a ajuda de funcionários da Defesa Civil, eles conseguiram chegar ao apartamento no 3º andar. A cena que encontraram era desoladora. Móveis encharcados, paredes manchadas, pertences espalhados pelo chão. O lugar que um dia fora um lar acolhedor estava irreconhecível. Helena observou Rafael caminhar lentamente pelo apartamento, tocando objetos com reverência, como se cada um contivesse memórias preciosas. Luísa permaneceu na porta, relutante, em entrar, como se temesse que o apartamento não a reconhecesse mais. Vamos começar pelo quarto de Luísa, sugeriu Rafael,
tentando manter a compostura. Depois passamos para os documentos importantes e fotografias. Enquanto Rafael e Luísa entravam no quarto da menina, Helena ficou na sala, sentindo-se ao mesmo tempo uma intrusa e uma âncora necessária para aquela pequena família. Seus olhos pousaram em uma estante parcialmente destruída, onde alguns livros ainda resistiam à umidade. Aproximou-se e pegou um caderno de capa dura que parecia relativamente preservado. Ao abri-lo, descobriu que era um diário de escrita, preenchido com a caligrafia cuidadosa de Rafael. Os contos que ele mencionara ter escrito para Mariana. Helena folheou algumas páginas, capturada pela beleza das palavras e pela profundidade dos sentimentos ali expressos. "Encontrei algo que talvez queira guardar", disse ela quando Rafael retornou à sala, carregando uma pequena caixa com os pertences, salvos de Luísa. Rafael pegou o caderno, seus olhos marejando ao reconhecê-lo. "Pensei que tivesse perdido isso para sempre. Algumas coisas são feitas para sobreviver, não importa o que aconteça", respondeu Helena suavemente. Aquela tarde mudou algo fundamental no relacionamento entre eles. Compartilhar um momento tão íntimo e doloroso criou um vínculo que transcendia a simples atração ou amizade. Era como se, em meio às ruínas do apartamento de Rafael, algo novo estivesse nascendo, frágil e incerto, mas inegavelmente real. De volta à mansão dos Monteiro, enquanto Luísa dormia exausta, após o dia emocionalmente desgastante, Rafael e Helena sentaram-se na varanda da casa de hóspedes, compartilhando uma garrafa de vinho e o silêncio confortável de quem não precisa de palavras para se comunicar. "Obrigado. Por hoje", disse Rafael finalmente, olhando para as estrelas que começavam a aparecer no céu noturno. Não teria conseguido enfrentar aquilo sozinho. Helena sorriu, seus dedos brincando com a taça de vinho. "Somos mais fortes quando não estamos sozinhos. Você me ensinou isso." "Eu?", perguntou Rafael surpreso. "Sim, vendo como você cuida de Luísa, como enfrenta cada desafio por ela. Fez-me perceber quanto tempo desperdicei me sentindo sozinha em um casamento vazio, quando poderia ter buscado minha própria força." Rafael virou-se para encará-la, sua expressão séria. "Nunca é tarde para recomeçar, Helena, para redescobrir quem você é." "E quem você acha que eu sou?", perguntou ela, sua voz quase um sussurro. Rafael estendeu a mão, tocando suavemente o rosto dela. Alguém extraordinário que está apenas começando a perceber seu próprio valor. O momento foi interrompido pelo som de um carro chegando. Helena reconheceu imediatamente o motor do veículo de Eduardo. "Preciso ir", disse ela, levantando-se abruptamente. "Eduardo raramente volta tão cedo. Deve ter acontecido algo importante." Rafael assentiu, uma sombra passando por seu rosto. "Claro. Boa noite, Helena." "Boa noite, Rafael", respondeu ela, hesitando por um instante antes de se virar e caminhar rapidamente para a casa principal. Na sala de estar, Helena encontrou Eduardo servindo-se de uma dose generosa de uísque, seu rosto iluminado por um sorriso triunfante. "O conselho aprovou", anunciou ele assim que a viu. "O projeto de reconstrução do porto será implementado pela nossa empresa, com total apoio da prefeitura." "Que projeto exatamente?", perguntou Helena, sentindo uma inquietação crescente. Eduardo explicou animadamente sobre a parceria público-privada, que havia negociado, como sua empresa seria responsável por reconstruir grandes partes da infraestrutura da cidade em troca de concessões lucrativas. "É uma situação em que todos ganham", concluiu ele. "A cidade se recupera mais rapidamente e nós expandimos nossos negócios." Helena escutou tudo com crescente desconforto. "E as pessoas que perderam suas casas? Como esse projeto as ajuda?" Eduardo franziu o senho, como se a pergunta fosse irrelevante. "A reconstrução da infraestrutura beneficia a todos, Helena. Mais empregos, mais movimento econômico." "Mas e as pessoas, Eduardo? As famílias como a de Rafael e Luísa, que perderam tudo? Elas precisam de ajuda agora, não de promessas futuras de benefícios indiretos." O empresário observou a esposa com curiosidade. "Você realmente se importa com eles, não é?"
com esse professor e sua filha? A pergunta carregava um tom que Helena não conseguiu decifrar completamente. Não era ciúme nem exatamente acusação, mas algo entre a surpresa e a revelação. Me importo com todos os afetados pela enchente, respondeu ela, evitando o olhar do marido. Incluindo Rafael e Luísa, sim. Eduardo aproximou-se pegando as mãos de Helena entre as suas. Sabe o que percebi nessas últimas semanas? Que não conheço minha própria esposa. A mulher determinada que tem coordenado doações, ajudado desabrigados, enfrentado situações que eu jamais imaginaria. Essa mulher é fascinante, Helena, e quero conhecê-la melhor. As palavras de Eduardo a pegaram completamente desprevenida. Havia sinceridade em seus olhos, um interesse genuíno que ela não via há anos. Por um breve momento, Helena vislumbrou a possibilidade de um recomeço com o homem com quem se casara. Não o empresário ambicioso, mas o jovem por quem se apaixonara anos atrás. No entanto, a imagem de Rafael e o toque de sua mão em seu rosto permaneciam vívidos em sua mente, criando uma confusão de sentimentos que ela nunca experimentara antes. Estou cansada, Eduardo, disse finalmente. Foi um dia longo. Enquanto subia as escadas para seu quarto, Helena sentiu o peso das escolhas que se aproximavam. Em algum momento, teria que decidir entre a segurança de um casamento que poderia talvez ser salvo e a incerteza de sentimentos novos por um homem que ainda carregava o luto de um amor perdido, entre a lealdade ao passado e a promessa de um futuro desconhecido. O ateliê, que permanecera fechado por anos, ganhava vida novamente. Helena havia passado os últimos dias limpando o espaço, organizando pincéis, comprando novas tintas e preparando telas. A luz natural que entrava pelas amplas janelas criava um ambiente quase mágico, como se o tempo tivesse voltado para quando ela era apenas uma jovem sonhadora com aspirações artísticas. Não sabia que você estava retomando a pintura, comentou. Eduardo, parado na porta do ateliê, observando a esposa limpar um cavalete antigo. Helena sorriu sem interromper seu trabalho. Nem eu mesma sabia até alguns dias atrás. Foi ideia dela, não foi? Perguntou Eduardo entrando no recinto. Da filha do professor. Luísa, corrigiu Helena suavemente. Sim, de certa forma. Ela encontrou minha tela inacabada e fez perguntas. Perguntas que me fizeram refletir sobre o que deixei para trás. Eduardo aproximou-se, examinando os materiais espalhados pela mesa de trabalho. Sempre achei seu talento admirável, disse ele, surpreendendo Helena. Só não queria que você se frustrasse em uma carreira tão incerta. Não era sobre carreira, Eduardo, respondeu Helena, finalmente olhando diretamente para o marido. Era sobre paixão, sobre me expressar, algo que eu precisava para me sentir completa. Um silêncio pensativo estabeleceu-se entre eles. Eduardo parecia estar vendo a esposa sob uma nova luz, como se finalmente compreendesse algo fundamental sobre ela. Tenho uma proposta, disse ele finalmente. O centro cultural que estamos financiando como parte do projeto de reconstrução precisará de uma exposição inaugural. Por que não organiza algo? Você poderia reunir artistas locais, talvez expor seu próprio trabalho. Helena olhou para o marido com espanto. Está falando sério? Completamente, respondeu Eduardo. Considere isso uma forma de unir meu projeto de infraestrutura com algo mais humano. Algo que você sempre me disse que faltava em minhas iniciativas empresariais. A proposta era tentadora, e Helena sentiu uma onda de entusiasmo que não experimentava há anos. Organizar uma exposição beneficente poderia não apenas ajudá-la a reconectar-se com sua paixão pela arte, mas também criar oportunidades para artistas locais afetados pela enchente. Vou pensar nisso, respondeu, não querendo demonstrar o quanto a ideia já a havia capturado. Eduardo sorriu satisfeito antes de consultar o relógio. Preciso ir. Tenho uma reunião com o prefeito sobre a próxima fase do projeto. Quando o marido saiu, Helena permitiu-se um momento de pura alegria, girando pelo ateliê como uma adolescente. A ideia da exposição acendia uma chama adormecida em seu coração. Pegou um pincel, sentindo seu peso, a textura, a promessa de criação que ele carregava. Sem hesitação,
Posicionou uma tela em branco no cavalete e começou a esboçar. As primeiras linhas surgiram quase por vontade própria, formando gradualmente o contorno de um rosto familiar, o de Rafael, olhando para o horizonte com uma expressão que mesclava esperança e melancolia. Helena trabalhou febrilmente por horas, perdida no processo criativo que tanto sentira falta. Quando finalmente se afastou para observar o resultado, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia capturado não apenas a semelhança física de Rafael, mas algo mais profundo, sua resiliência, sua gentileza, a força silenciosa que o sustentava. É lindo. A voz de Luísa a fez virar-se abruptamente. A menina estava parada na entrada do ateliê, observando a pintura com olhos admirados. Luísa, não ouvi você entrar, disse Helena, instintivamente movendo-se para cobrir a tela. É o meu pai. Não é? Perguntou Luísa, aproximando-se. Parece muito com ele, mas também parece diferente, mais feliz. Helena sentiu o rosto esquentar. É apenas um estudo, um exercício para voltar a praticar. Luísa olhou para ela com a sabedoria desconcertante que algumas crianças possuem. Sabe, meu pai sorri mais quando está com você. Antes, ele só sorria assim quando olhava fotos da mamãe. A observação inocente da menina atingiu Helena como uma revelação. Ela se agachou para ficar na altura de Luísa. Seu pai ama muito sua mãe, Luísa. Isso nunca vai mudar. Eu sei, respondeu a menina com simplicidade. Mas a mamãe me disse uma vez que o coração das pessoas é grande o suficiente para amar muitas pessoas de formas diferentes. Helena abraçou Luísa, incapaz de encontrar palavras para responder. A sabedoria da criança, transmitida através das memórias de sua mãe, carregava uma verdade que tocava profundamente seu coração confuso. Vim te procurar, porque papai quer saber se você quer ir com a gente à praça, disse Luísa, afastando-se do abraço. Eles estão organizando uma feira de artesanato para ajudar as pessoas que perderam suas coisas na enchente. Eu adoraria ir, respondeu Helena sorrindo. Só preciso limpar esses pincéis primeiro. Enquanto arrumava seu material, Helena teve uma ideia súbita. A feira de artesanato poderia ser o primeiro passo para a exposição que Eduardo sugerira. Um evento menor, mais íntimo, onde ela pudesse conhecer artistas locais e começar a formar uma rede de contatos. Quando chegaram à praça central de Itajaí, Helena ficou impressionada com a vitalidade que encontraram. Apesar dos estragos, ainda visíveis da enchente, a comunidade havia se reunido para criar um espaço de esperança e reconstrução. Barracas coloridas exibiam trabalhos em madeira, cerâmica, tecido e outros materiais, muitos feitos com objetos recuperados da enchente. Rafael, chamou uma voz familiar. Tiago aproximava-se deles acompanhado por uma mulher de meia-idade que Helena não conhecia. Helena, esta é Dona Cecília, presidente da Associação de Artesãos de Itajaí, apresentou Rafael. Cecília, esta, já é Helena Monteiro. É um prazer conhecê-la, disse Helena, estendendo a mão. Cecília a observou com interesse. Monteiro? Você é a esposa de Eduardo Monteiro? Helena assentiu, sentindo o desconforto que sempre acompanhava essa associação. Muitas pessoas em Itajaí tinham opiniões formadas sobre seu marido, nem sempre positivas. Interessante, comentou Cecília, com um tom que Helena não conseguiu decifrar completamente. Já Rafael mencionou que você é artista. Amadora, na verdade, corrigiu Helena modestamente. Estudei artes na faculdade, mas nunca segui a carreira profissionalmente. Cecília sorriu. Não existe isso de artista amador, minha querida. Ou você cria arte, ou não cria. O resto é apenas circunstância. A simplicidade e sabedoria nas palavras da mulher tocaram Helena profundamente. Enquanto caminhavam entre as barracas, ela compartilhou sua ideia sobre a exposição beneficente no futuro centro cultural. Seria uma oportunidade maravilhosa para mostrar que a arte também faz parte da reconstrução da cidade, explicou. Helena, entusiasmada. Não apenas a infraestrutura física, mas o espírito da comunidade. Cecília ouviu atentamente, seus olhos brilhando com interesse crescente.
Faz tempo que Itajaí precisa de uma iniciativa assim. Muitos talentos ficam escondidos, porque não têm espaço para se expressar. Você acha que os artistas locais se interessariam? Perguntou Helena, ansiosa. Com certeza, respondeu Cecília. Especialmente se parte dos recursos for direcionada para ajudar os afetados pela enchente. Enquanto as duas mulheres discutiam os detalhes preliminares da exposição, Rafael observava Helena com admiração. Havia uma luz em seus olhos, uma energia em seus gestos que a transformava completamente quando falava sobre arte. Era como se uma versão mais autêntica de Helena emergisse, vibrante e apaixonada. Luísa, por sua vez, havia encontrado um artesão que trabalhava com madeira recuperada da enchente, transformando destroços em pequenas esculturas. Fascinada, a menina observava o homem dar forma a um pedaço de madeira que gradualmente se transformava em um pássaro. Gostaria de tentar? Ofereceu o artesão, estendendo uma pequena ferramenta para a menina. Sob a supervisão atenta do homem, Luísa começou a trabalhar na madeira, seu rosto concentrado em uma expressão que lembrava tanto sua mãe, que Rafael sentiu um aperto no peito. Mariana também tinha aquela mesma ruga de concentração entre as sobrancelhas quando se dedicava a algo. Ela se parece muito com você, comentou Helena, que havia se aproximado silenciosamente. Na verdade, ela é a cara da mãe, respondeu Rafael com um sorriso melancólico. Às vezes olho para ela e vejo Mariana tão claramente que quase espero ouvir sua voz. Helena tocou suavemente o braço de Rafael. Isso é uma bênção, não acha? Ter uma parte tão viva de alguém que amamos. Rafael cobriu a mão de Helena com a sua, um gesto simples que carregava um mundo de significados. Sim, é uma bênção, mesmo quando dói. O momento de intimidade foi interrompido pelo toque estridente do celular de Helena. Ao ver o nome de Eduardo na tela, ela afastou-se alguns passos para atender. Helena, preciso que você venha para casa imediatamente, disse Eduardo, sua voz tensa. Temos visitas importantes para jantar, o prefeito e sua esposa. Mas Eduardo, você não me avisou sobre esse jantar, protestou Helena. Foi uma decisão de última hora. Por favor, Helena, é importante para o projeto. Preciso de você aqui, fazendo o que você faz de melhor. As palavras de Eduardo, fazendo o que você faz de melhor, ecoaram em sua mente. Ele se referia ao seu papel como anfitriã perfeita, a esposa impecável que encantava seus convidados com conversa agradável e sorrisos medidos. O papel que ela vinha interpretando por anos, enquanto sua verdadeira essência permanecia adormecida. Estarei aí em meia hora, respondeu, desligando o telefone com um suspiro. Quando voltou para junto de Rafael e Luísa, seu semblante havia mudado. Preciso ir. Eduardo está me esperando para um jantar importante. Rafael assentiu, escondendo sua decepção. Claro. Obrigado por ter vindo conosco hoje. Foi um prazer, respondeu Helena, hesitando antes de acrescentar. Aliás, Cecília concordou em me ajudar com a exposição beneficente. Gostaria que você também participasse, Rafael. Talvez pudesse compartilhar alguns de seus contos. A sugestão pegou Rafael de surpresa. Meus contos não são para exposição pública, Helena. São apenas histórias que escrevi para Mariana. E são lindos exatamente por isso, insistiu Helena. Representam amor, perda, esperança, tudo o que essa cidade está vivendo agora. Pense nisso, por favor. Antes que Rafael pudesse responder, Luísa aproximou-se com sua criação, uma pequena escultura em madeira que vagamente lembrava um pássaro. Olha, tia Helena, fiz para você, disse a menina, oferecendo orgulhosamente seu trabalho. É uma fênix. O moço da barraca me explicou que é um pássaro que renasce das cinzas. Achei que combinava com você porque você está renascendo com sua arte. Helena sentiu lágrimas nos olhos ao aceitar o presente. É o presente mais bonito que já recebi, Luísa. Vou guardá-lo com muito carinho. Despediu-se de ambos com um abraço rápido, promessa de se verem no dia seguinte, e partiu para cumprir seu papel no jantar de Eduardo. Naquela noite, enquanto sorria e conversava graciosamente com o prefeito e sua esposa, Helena sentia-se dividida entre dois mundos. O jantar transcorria perfeitamente,
com Eduardo lançando-lhe olhares de aprovação a cada comentário perspicaz que ela fazia, a cada risada elegante que compartilhava com os convidados. Era boa nisso, talvez boa demais. Anos de prática haviam tornado o papel de Senhora Monteiro uma segunda pele. Sua esposa é encantadora, Eduardo, comentou o prefeito durante a sobremesa. Ouvi dizer que ela tem se envolvido pessoalmente com as vítimas da enchente. Um gesto nobre. Eduardo sorriu, colocando a mão sobre a de Helena. Helena sempre teve um coração generoso. Na verdade, ela está organizando uma exposição de arte para arrecadar fundos para os desabrigados. Uma exposição? Perguntou a esposa do prefeito interessada. Que ideia maravilhosa! Você é artista, Helena. Estudei artes, mas nunca pratiquei profissionalmente, respondeu Helena, sentindo-se estranhamente vulnerável ao falar sobre sua paixão diante de estranhos. Modéstia dela, interveio Eduardo, para a surpresa de Helena. Minha esposa tem um talento extraordinário. Estou tentando convencê-la a expor algumas de suas próprias obras no evento. O apoio inesperado de Eduardo deixou Helena momentaneamente sem palavras. Havia sinceridade em sua voz, um orgulho genuíno que ela não ouvira em anos. Mais tarde, quando os convidados já haviam partido, Eduardo encontrou Helena na varanda, contemplando a pequena escultura de madeira que Luísa lhe dera. O jantar foi um sucesso, comentou ele, servindo-se de uma última taça de vinho. O prefeito está completamente a bordo com o projeto. Helena assentiu distraidamente, seus pensamentos distantes. O que é isso? Perguntou Eduardo, indicando o objeto em suas mãos. Um presente de Luísa, respondeu Helena. É uma fênix, o pássaro que renasce das cinzas. Eduardo observou a escultura rudimentar com uma expressão pensativa. Apropriado. Por quê? Perguntou Helena, curiosa. Porque você também está renascendo, Helena, respondeu ele, surpreendendo-a com sua percepção. Posso ver isso. É como se a enchente tivesse lavado uma camada que escondia quem você realmente é. As palavras de Eduardo ecoavam estranhamente as de Luísa, criando uma dissonância em seu coração. Por anos, Helena havia se culpado pelo fracasso de seu casamento, pela distância que crescera entre ela e o marido. Agora, quando finalmente encontrava força para redescobrir-se, Eduardo parecia estar redescobrindo-a também. Já é tarde, disse ela, levantando-se. Vou dormir. Helena, chamou Eduardo quando ela já estava na porta. Estou orgulhoso de você, de verdade. Aquela noite, Helena dormiu inquieta, sonhando com águas turbulentas que a carregavam entre duas margens. De um lado, a segurança familiar de sua vida com Eduardo, agora potencialmente renovada. Do outro, a promessa incerta, de um novo começo, representada pelo sorriso gentil de Rafael e pela sabedoria simples de Luísa. No quarto de hóspedes, Rafael também permanecia acordado, relendo os contos que escrevera para Mariana à luz fraca de um abajur. As palavras, imbuídas de amor e saudade, pareciam diferentes agora, como se estivessem ganhando novos significados. Talvez Helena tivesse razão. Talvez compartilhá-los não fosse uma traição à memória de Mariana, mas uma forma de honrá-la, de permitir que o amor que compartilharam continuasse a tocar outras vidas. As semanas seguintes trouxeram uma rotina inesperada para todos os envolvidos. Helena dividia seu tempo entre os preparativos para a exposição beneficente, suas pinturas recém-descobertas e os deveres de esposa de Eduardo, que parecia cada vez mais envolvido em seu projeto de reconstrução da cidade. Rafael, por sua vez, voltara a lecionar em uma escola temporária montada para os estudantes afetados pela enchente, enquanto continuava hospedado com Luísa na casa dos Monteiro. A proximidade diária criava situações de intimidade casual entre Helena e Rafael, cafés da manhã compartilhados quando Eduardo já havia saído para o trabalho, conversas noturnas na varanda da casa de hóspedes, momentos de cumplicidade ao cuidarem juntos de Luísa. Pequenos gestos, olhares demorados, toques acidentais que enviavam arrepios por suas peles. Tudo alimentava um sentimento que ambos tentavam, sem sucesso, ignorar. Consegui! Exclamou Helena, entrando animadamente na casa de hóspedes, sem bater como se tornara seu hábito.
O Centro Cultural concordou em ceder o espaço para a exposição no próximo mês, e já temos mais de 20 artistas confirmados. Já se inscreveu? Faça isso agora e conte pra gente de qual cidade você nos acompanha. Rafael, que corrigia trabalhos escolares à mesa da cozinha, sorriu ao ver seu entusiasmo. Isso é maravilhoso, Helena. Você transformou uma ideia em realidade em tempo recorde. Não teria conseguido sem a ajuda de Cecília e dos outros artistas locais, respondeu ela, sentando-se ao lado dele. E falando nisso, você pensou na minha proposta sobre compartilhar seus contos na exposição? Rafael baixou a caneta, seu semblante tornando-se pensativo. Tenho pensado muito nisso, na verdade. E? Insistiu Helena, inclinando-se ligeiramente em sua direção. Decidi que vou compartilhar alguns deles, respondeu Rafael finalmente. Não todos, alguns são demasiado pessoais, mas selecionei 5 que acredito que poderiam ressoar com outras pessoas. Helena não conseguiu conter sua alegria impulsivamente abraçando-o. Isso é maravilhoso, Rafael. Seus contos são tão poderosos, tão cheios de emoção genuína. As pessoas precisam conhecê-los. O abraço, iniciado por puro entusiasmo, prolongou-se alguns segundos a mais do que seria apropriado. Quando se afastaram, ambos pareciam ligeiramente sem fôlego, conscientes da linha tênue que continuavam a cruzar. Vou ter que editá-los um pouco, disse Rafael, quebrando o momento de tensão. Alguns foram escritos em momentos muito específicos da minha vida com Mariana. Helena assentiu compreensiva. Claro, você decide o quanto quer compartilhar. A menção a Mariana pairou entre eles como sempre fazia. Um lembrete gentil, mas firme. De que o passado não podia simplesmente ser apagado. De que o coração de Rafael ainda carregava cicatrizes que estavam longe de curar completamente. Pai, tia Helena, olhem o que eu fiz na escola hoje, exclamou Luísa, entrando correndo na cozinha com um papel colorido nas mãos. A interrupção da menina aliviou a tensão no ambiente. Luísa mostrou orgulhosamente um desenho que representava 3 figuras diante de um grande edifício colorido. É a exposição, explicou ela apontando para o desenho. Aqui estão você, papai, e eu na frente do Centro Cultural. E estas são todas as pessoas vindo ver os quadros da tia Helena e as histórias do papai. Helena e Rafael trocaram um olhar emocionado diante da inocência e esperança contidas no desenho infantil. Para Luísa, a ideia de ver o pai e Helena trabalhando juntos em algo significativo parecia a coisa mais natural do mundo. Está lindo. Meu amor, disse Rafael abraçando a filha, vamos colocá-lo na geladeira para todos verem. Enquanto Rafael prendia o desenho na geladeira com um ímã, o celular de Helena tocou. Ao ver o nome de Eduardo na tela, ela afastou-se um pouco para atender. Helena, precisamos conversar, disse Eduardo, sua voz incomumente séria. Pode vir à empresa agora? É importante. O tom de Eduardo a preocupou. Aconteceu algo grave? Prefiro explicar pessoalmente, respondeu ele. Por favor, venha o quanto antes. Desligando o telefone, Helena sentiu uma onda de apreensão. Preciso ir. Eduardo quer me ver na empresa dele imediatamente. Algum problema? Perguntou Rafael, notando sua expressão preocupada. Não sei, respondeu ela sinceramente. Ele parecia diferente. Rafael assentiu, respeitando sua preocupação. Vá, Luísa e eu estaremos aqui quando você voltar. A sede da Monteiro Empreendimentos ocupava um imponente edifício de vidro e aço no centro empresarial de Itajaí. Helena raramente visitava o local, preferindo manter distância das atividades profissionais do marido. Enquanto subia no elevador privativo, que levava diretamente ao escritório de Eduardo, ela se perguntava o que poderia ser tão urgente a ponto de ele chamá-la até ali. Ao entrar no amplo escritório com vista panorâmica para o porto, Helena encontrou Eduardo de pé junto à janela, observando o movimento dos navios. Ao lado dele estava Rodrigo, o político que frequentemente jantava em sua casa. Helena, que bom que veio, disse Eduardo, virando-se para recebê-la. Seu rosto parecia tenso, como se estivesse segurando uma emoção forte. O que aconteceu? Perguntou ela, olhando de Eduardo para Rodrigo com crescente apreensão.
Eduardo indicou uma cadeira. Por favor, sente-se. Temos algo importante para discutir. Helena obedeceu, sentindo-se cada vez mais desconfortável. Rodrigo acaba de me trazer informações preocupantes, começou Eduardo, sentando-se na borda de sua mesa imponente. Sobre seu hóspede. Rafael? Perguntou Helena, sentindo seu coração acelerar. O que tem ele? Rodrigo pigarreou, assumindo uma expressão de falsa preocupação. Recebemos denúncias de que o Sr. Oliveira está envolvido com um grupo que se opõe veementemente ao projeto de reconstrução. Isso é absurdo, protestou Helena imediatamente. Rafael mal tem tempo entre dar aulas e cuidar da filha. Ele não está envolvido em nenhum tipo de ativismo político. Não diretamente, talvez, interveio Eduardo, mas seu amigo advogado, Tiago Almeida, é um dos principais opositores do projeto. Ele está organizando os moradores afetados para contestar judicialmente nossas propostas. Helena balançou a cabeça incrédula. E o que isso tem a ver com Rafael? Ele e Tiago são amigos de infância. Isso não significa que compartilhem as mesmas opiniões políticas. Helena, disse Eduardo com um suspiro cansado, precisamos ser realistas. Você acha que é coincidência que esse homem, justamente o melhor amigo do nosso principal opositor, tenha se aproximado tanto de você, que esteja morando em nossa propriedade, tendo acesso às nossas conversas, aos nossos planos? A insinuação era tão absurda que Helena quase riu. Você está sugerindo que Rafael está aí... O quê? Me usando para espionar você? Eduardo, ele perdeu praticamente tudo na enchente. Ele e a filha de 8 anos. As pessoas fazem coisas desesperadas em situações desesperadas, comentou Rodrigo com uma expressão de pesar teatral. Helena levantou-se indignada. Não vou ficar aqui ouvindo essas acusações ridículas contra um homem que só está tentando reconstruir sua vida. Eduardo aproximou-se, pegando as mãos de Helena entre as suas. Seu rosto havia suavizado, mostrando mais preocupação do que acusação. Helena, eu entendo sua indignação. Você tem um coração generoso e é natural que queira ajudar quem está sofrendo. Mas também preciso proteger você, proteger nosso casamento. A menção ao casamento fez Helena recuar um passo. O que você quer dizer com isso? Eduardo trocou um olhar rápido com Rodrigo, que discretamente saiu da sala, deixando-os a sós. Você acha que não percebo o que está acontecendo? Perguntou Eduardo, sua voz agora mais suave, quase vulnerável. A forma como você olha para ele, como seu rosto se ilumina quando ele entra na sala. Helena, eu posso não ter sido o marido mais atento dos últimos anos, mas não sou cego. A franqueza inesperada de Eduardo a pegou desprevenida. Helena sentiu o rosto esquentar, uma mistura de vergonha e surpresa tomando conta dela. Eduardo, eu... Não precisa explicar, interrompeu ele, erguendo uma mão. Parcialmente, a culpa é minha. Deixei que nos distanciássemos. Permiti que meu trabalho se tornasse mais importante que nosso relacionamento. E agora? Eduardo respirou fundo, como se reunisse coragem. Estou disposto a lutar por nós, Helena. Quero reconstruir nosso casamento, assim como estamos reconstruindo a cidade. Mas preciso saber se você também quer isso. As palavras sinceras de Eduardo a deixaram momentaneamente sem resposta. Durante anos, ela havia sonhado em ouvir aquele tipo de declaração dele. Uma admissão de que seu casamento precisava de atenção, de que ele estava disposto a mudar. Agora que finalmente acontecia, Helena sentia-se dividida entre a lealdade ao compromisso que assumira com Eduardo e os novos sentimentos que haviam florescido por Rafael. Preciso de tempo para pensar, respondeu ela finalmente. Tudo está acontecendo muito rápido. Eduardo assentiu, respeitando sua hesitação. Compreendo, mas Helena, independentemente de sua decisão sobre nós, acho que seria melhor se o professor e sua filha encontrassem outro lugar para ficar. Você está me pedindo para expulsá-los? Perguntou Helena, incrédula. Estou pedindo para você considerar o que é melhor para todos os envolvidos, corrigiu Eduardo suavemente. A prefeitura já disponibilizou apartamentos temporários para as famílias desabrigadas. Eles estariam bem lá.
e nós teríamos o espaço necessário para redescobrir quem somos, juntos ou separados. Helena deixou o edifício da Monteiro Empreendimentos com a mente em turbilhão. A sinceridade de Eduardo a havia tocado mais do que gostaria de admitir. Havia vislumbrado por um breve momento o homem por quem se apaixonara anos atrás. Vulnerável, humano, capaz de reconhecer seus erros. Ao mesmo tempo, a sugestão de que Rafael estava, de alguma forma, usando-a como parte de uma agenda política era não apenas absurda, mas profundamente ofensiva. Helena conhecia Rafael bem o suficiente para saber que ele era incapaz de tal manipulação. A bondade e a integridade que via nele eram genuínas, disso tinha certeza. Decidindo que precisava de um tempo para organizar seus pensamentos, Helena dirigiu até a praia, um lugar onde costumava encontrar paz nos momentos de confusão. O mar estava agitado naquela tarde, refletindo a tempestade em seu próprio coração. Sentada na areia, observando as ondas quebrarem na costa, Helena refletia sobre as escolhas que precisava fazer. Ficar com Eduardo significaria honrar um compromisso de anos, dar uma segunda chance a um casamento que, apesar de todos os problemas, havia sido uma parte significativa de sua vida. Significaria estabilidade, segurança, a continuidade de uma vida que conhecia bem. Por outro lado, os sentimentos que nutria por Rafael representavam algo novo, vibrante, assustadoramente real. Não era apenas atração física ou fascínio pelo diferente. Era uma conexão que ia além das palavras, um reconhecimento mútuo de almas que, apesar de feridas, ainda buscavam calor e significado. E havia Luísa, a menina que, em poucas semanas, conquistara um espaço imenso em seu coração. Helena nunca tivera filhos, uma escolha que Eduardo sempre apoiara, mais preocupado com sua carreira do que com a ideia de paternidade. A relação com Luísa havia despertado nela um instinto maternal que não sabia possuir, uma capacidade de amar e proteger que a surpreendia diariamente. Enquanto o sol começava a se pôr no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados, Helena chegou a uma conclusão. Não poderia tomar uma decisão baseada apenas em seus sentimentos, ou mesmo nas promessas recém-descobertas de Eduardo. Precisava ser honesta, com Eduardo, com Rafael, mas principalmente consigo mesma. Quando retornou à mansão, já era noite. Para sua surpresa, encontrou Luísa sentada sozinha na varanda da casa principal, abraçando seu urso de pelúcia com uma expressão triste. "Luísa, o que faz aqui fora sozinha?" perguntou Helena preocupada. "Onde está seu pai?" "Ele está arrumando nossas coisas", respondeu a menina, sua voz pequena. "Disse que vamos embora amanhã." Helena sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. "Como assim, embora? Para onde?" "Para um apartamento que o tio Tiago arranjou", explicou. "Luísa, papai disse que já abusamos demais da sua hospitalidade." A ideia de Rafael e Luísa partindo tão abruptamente causou uma dor física em Helena. "Espere aqui, querida, vou falar com seu pai." Helena encontrou Rafael no quarto da casa de hóspedes, dobrando metodicamente as poucas roupas que possuíam, em uma mala surrada. "O que está acontecendo?" perguntou ela da porta sem conseguir esconder a aflição em sua voz. "Luísa disse que vocês estão indo embora amanhã." Rafael continuou seu trabalho sem olhar para ela. "Sim, Tiago conseguiu um apartamento para nós no conjunto habitacional temporário. É pequeno, mas atenderá nossas necessidades até encontrarmos algo permanente." "Mas por quê? Por que essa pressa repentina?" insistiu Helena, entrando no quarto. "Aconteceu alguma coisa?" Rafael finalmente parou o que estava fazendo, virando-se para encará-la. Havia uma determinação triste em seus olhos. "Eduardo ligou para mim hoje à tarde." As palavras caíram como pedras no estômago de Helena. "Eduardo ligou para você? O que ele disse?" "Ele foi bastante educado, na verdade", respondeu Rafael com um sorriso sem humor. "Disse que vocês precisavam de privacidade para trabalhar em seu casamento e que minha presença aqui estava criando uma situação desconfortável." Helena fechou os olhos, sentindo uma onda de raiva e vergonha.
Eu não sabia disso, Rafael. Juro que não sabia. Eu acredito em você, respondeu ele suavemente. Mas ele está certo, Helena. Minha presença aqui não é saudável. Não. Para você. Não para seu casamento. E certamente não para mim. A admissão implícita de que ele também sentia algo por ela pairou no ar entre eles, tão tangível quanto as roupas dobradas sobre a cama. Não quero que vocês vão, disse. Helena, sua voz quase um sussurro. Vocês se tornaram parte da minha vida. Rafael deu um passo em sua direção, parando, a uma distância segura, como se temesse que a proximidade pudesse quebrar sua resolução. Helena, você é uma mulher extraordinária. Esses últimos meses, sua bondade, sua força, iluminaram minha vida e a de Luísa numa época muito escura. Mas você ainda ama Mariana, completou Helena com um sorriso triste. Sim, admitiu Rafael, e você ainda é casada com Eduardo, e ele parece genuinamente disposto a lutar por vocês. Helena sentiu lágrimas formarem-se em seus olhos. Como? Você pode ser tão nobre? Tão compreensivo? Rafael sorriu, um sorriso cheio de dor e afeto. Não é nobreza, Helena. É respeito. Por você, por Eduardo, por Mariana. Por tudo o que cada um de nós ainda precisa descobrir sobre si mesmo. Helena sabia que ele estava certo. Ambos carregavam bagagens emocionais complexas, compromissos que não podiam simplesmente ser ignorados. Aproximou-se, tocando suavemente o rosto de Rafael com as pontas dos dedos. Prometa que você e Luísa ainda virão à exposição, pediu ela. Seu conto merece ser ouvido. E eu preciso saber que ainda verei vocês, mesmo que menos frequentemente. Prometo, respondeu. Rafael capturando a mão dela e beijando-a suavemente. Um gesto tão respeitoso quanto íntimo. Alguns caminhos são destinados a se cruzar repetidamente. Não importa quantas voltas deem. Naquela noite, enquanto o resto da casa dormia, Helena retornou ao seu ateliê. Com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, trabalhou febrilmente em uma nova tela, um retrato de Rafael e Luísa, capturando não apenas suas feições físicas, mas a luz e a bondade que haviam trazido para sua vida. A pintura seria sua forma de preservar o que sentira, o que aprendera, o que ganhara ao conhecê-los independentemente do caminho que escolhesse seguir. A noite da exposição Arte e Reconstrução finalmente chegara. O recém-renovado Centro Cultural de Itajaí brilhava com luzes e vida, atraindo uma multidão diversificada, desde autoridades locais e empresários influentes até famílias afetadas pela enchente. Helena, usando um vestido azul marinho, simples mas elegante, circulava nervosamente entre os convidados, verificando cada detalhe uma última vez. A exposição havia superado todas as expectativas. Mais de 30 artistas locais exibiam suas obras. Pinturas, esculturas, fotografias e instalações que documentavam não apenas a destruição causada pela enchente, mas também a resiliência e solidariedade que emergiram da tragédia. Em um canto especial, trechos dos contos de Rafael haviam sido impressos em painéis transparentes, que pendiam do teto, criando um efeito etéreo enquanto os visitantes caminhavam entre as palavras. Está tudo absolutamente perfeito, comentou Cecília, aproximando-se de Helena com 2 taças de champanhe. Você conseguiu unir arte e propósito de uma forma que esta cidade nunca viu antes. Helena aceitou a taça com um sorriso nervoso. Obrigada, Cecília. Nada disso seria possível sem você e todos os artistas que acreditaram na ideia. Vi que o marido de Eduardo está aqui, observou Cecília, indicando discretamente o outro lado do salão onde Eduardo conversava animadamente com o prefeito. Ele parece orgulhoso. Helena seguiu o olhar da amiga, observando Eduardo à distância. Nas últimas 2 semanas, desde a partida de Rafael e Luísa, seu marido havia se esforçado genuinamente para reconectar-se com ela. Pequenos gestos, flores entregues sem ocasião especial, jantares íntimos, perguntas sinceras sobre seus sentimentos e projetos demonstravam que suas promessas não eram vazias. Eduardo estava realmente tentando salvar seu casamento. Ele tem sido surpreendentemente apoiador, respondeu Helena,
escolhendo cuidadosamente as palavras. Cecília a estudou com olhos perspicazes. Isso é suficiente. A pergunta direta pegou Helena desprevenida. Antes que pudesse formular uma resposta, seu olhar captou um movimento na entrada do salão. Rafael acabava de chegar, segurando a mão de Luísa, que usava um vestido florido, e carregava o inseparável urso de pelúcia. O coração de Helena acelerou involuntariamente. Com licença, Cecília, murmurou, afastando-se em direção aos recém-chegados. Luísa foi a primeira a vê-la, soltando a mão do pai para correr em sua direção. Tia Helena, que lindo, parece mágica! Helena agachou-se para abraçar a menina, sentindo uma onda de afeto que quase a fez chorar. Estou tão feliz que você veio, querida. Quando se levantou, encontrou Rafael parado a poucos passos, observando-a com um sorriso gentil. As duas semanas de separação pareciam ter intensificado, ao invés de diminuído a conexão entre eles. Você está linda, disse ele simplesmente. Você também não está nada mal, respondeu Helena, notando como o terno simples que ele usava realçava sua figura. Venham, quero mostrar como ficaram seus contos na exposição. Enquanto guiava Rafael e Luísa pela galeria, Helena percebia os olhares curiosos que os seguiam. Sua amizade com o professor e sua filha havia se tornado um tópico de especulação na pequena Itajaí, especialmente após a saída repentina deles da mansão dos Monteiro. Suas palavras tocaram muitas pessoas, comentou Helena quando chegaram à seção onde os contos de Rafael estavam expostos. Várias pessoas me disseram que choraram ao ler. Rafael observou seus próprios escritos transformados em arte pública. Palavras que havia escrito em momentos de profunda intimidade com Mariana, agora compartilhadas com estranhos. Surpreendentemente, não sentia que havia traído aqueles momentos, pelo contrário, havia algo catártico em ver como suas experiências pessoais podiam ressoar com outros, criar pontes de empatia e compreensão. Obrigado por me convencer a fazer isso, disse ele, sua voz ligeiramente embargada. Mariana teria adorado. Helena tocou suavemente seu braço. Tenho certeza que sim. Do outro lado do salão, Eduardo observava a interação entre sua esposa e Rafael. O ciúme que sentira inicialmente havia se transformado em algo mais complexo, uma mistura de resignação e compreensão relutante. Nas últimas semanas, enquanto tentava reconquistar Helena, percebera quanto tempo havia desperdiçado, ignorando quem ela realmente era, suas paixões, seus sonhos. Monteiro, preciso parabenizá-lo, disse o prefeito, interrompendo seus pensamentos. Sua esposa realizou algo extraordinário aqui, e seu apoio ao projeto foi fundamental. Eduardo sorriu educadamente. Helena é a verdadeira força por trás disso tudo. Eu apenas forneci os recursos. Modéstia não combina com você, meu amigo, riu o prefeito. Mas falando sério, a maneira como você ajustou o projeto de reconstrução para incluir habitações acessíveis para as famílias desabrigadas, isso foi inesperado e admirável. A mudança no projeto original havia sido uma decisão difícil. Para Eduardo, significava menos lucro imediato, mais complicações burocráticas e negociações tensas com seus sócios. Mas algo havia mudado nele desde a enchente, uma compreensão tardia de que sucesso e riqueza significavam pouco se não estivessem conectados a um propósito maior. Era o certo a fazer, respondeu simplesmente. Enquanto isso, Helena havia chegado à peça central da exposição, sua própria tela, coberta por um pano de veludo azul. Esta é minha contribuição pessoal para a exposição, explicou ela a Rafael e Luísa. Ainda não mostrei a ninguém. Vocês serão os primeiros a ver. Com um movimento suave, Helena removeu o pano, revelando um tríptico impressionante. O primeiro painel mostrava Itajaí antes da enchente, vibrante, colorida, cheia de vida. O segundo retratava a devastação. Águas turbulentas engolindo ruas e casas, cores submersas em tons de cinza e marrom. O terceiro e maior painel, no entanto, era o mais impactante. Mostrava a cidade renascendo, não como uma simples reconstrução do que existia antes, mas como algo novo
e transformado. No centro dessa nova Itajaí, discretamente integrados à paisagem urbana, estavam as silhuetas reconhecíveis de Rafael e Luísa de mãos dadas, olhando para o horizonte. Helena, e sussurrou Rafael sem palavras diante da beleza e do significado da obra. Somos nós, exclamou Luísa, apontando animadamente para as figuras. Estamos na pintura. Helena sorriu, emocionada pela reação de ambos. Vocês são parte importante da história de reconstrução, não apenas da cidade, mas da minha própria vida. A sinceridade da declaração criou um momento de intimidade tão profunda que o resto do salão pareceu desaparecer ao redor deles. Os olhos de Rafael encontraram os de Helena, transmitindo sem palavras tudo o que não podiam dizer abertamente. O momento foi interrompido pela chegada de Eduardo, que se aproximou com passos deliberadamente audíveis para anunciar sua presença. Obra-prima da noite, sem dúvida, comentou ele, observando o tríptico com genuína admiração. Você superou a si mesma, Helena. Obrigada, respondeu ela, tentando disfarçar o desconforto pela situação. Eduardo, você se lembra de Rafael e Luísa? Claro, respondeu Eduardo, estendendo a mão para Rafael. Professor Oliveira, sua contribuição para a exposição também está recebendo muitos elogios. Rafael aceitou o aperto de mão, surpreso pela civilidade. Agradeço. O mérito é todo de Helena por convencer-me a compartilhar meus escritos. Um silêncio tenso estabeleceu-se entre os adultos, quebrado apenas pela voz inocente de Luísa. Senhor Eduardo, o senhor gostou da pintura da tia Helena? Ela nos colocou lá, olha, disse a menina, apontando para as silhuetas. Eduardo agachou-se para ficar na altura da criança. Sim, Luísa, eu vi. Sabe, sua tia Helena sempre teve esse talento especial. Ela consegue enxergar a beleza e a bondade nas pessoas, mesmo quando elas próprias não conseguem ver. A observação, feita com uma vulnerabilidade incomum, surpreendeu tanto Helena quanto Rafael. Eduardo levantou-se, voltando sua atenção para a esposa. Os patrocinadores gostariam de tirar algumas fotos com você junto à obra, disse ele, quando estiver pronta. Vou em 1 minuto, respondeu Helena. Quando Eduardo afastou-se, Rafael olhou para Helena com uma expressão intrigada. Ele parece diferente. Helena assentiu, observando o marido à distância. Ele está tentando mudar. Acho que todos nós estamos, de alguma forma. Papai, estou com fome, interrompeu Luísa, puxando a manga do paletó de Rafael. Podemos pegar algo para comer? Rafael sorriu para a filha. Claro, princesa, com licença, Helena. Enquanto pai e filha se afastavam em direção à mesa de aperitivos, Helena foi cumprir seus deveres como organizadora, posando para fotos e respondendo perguntas de jornalistas locais. A exposição era um sucesso inegável, não apenas em termos de prestígio cultural, mas também em seu objetivo beneficente, com várias obras já vendidas e os recursos destinados ao Fundo de Reconstrução para famílias afetadas. Horas mais tarde, quando a maioria dos convidados já havia partido, Helena encontrou um momento de tranquilidade no jardim externo do Centro Cultural. A noite estava surpreendentemente clara para o final do outono, com estrelas brilhando intensamente no céu. Posso me juntar a você? Perguntou uma voz familiar. Helena virou-se para encontrar Rafael parado a poucos passos, segurando 2 taças de champanhe. Luísa? Perguntou ela, aceitando uma das taças. Adormeceu em um dos sofás da recepção, respondeu ele com um sorriso. Tiago está de olho nela enquanto eu me despedia. Já estão indo? Perguntou Helena sem conseguir esconder o desapontamento. Rafael assentiu. É tarde para Luísa, mas não queria ir sem falar com você adequadamente, sem toda a agitação ao redor. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas apreciando a companhia um do outro sob o céu estrelado. Foi uma noite incrível, Helena, disse Rafael finalmente. Você criou algo realmente significativo aqui. Não apenas uma exposição, mas um marco na recuperação da cidade. Obrigada, respondeu ela, genuinamente tocada pelo elogio. Nada disso teria acontecido sem você, sabia? Foi você quem me
Deu coragem para redescobrir minha arte, para acreditar que eu tinha algo a oferecer. Rafael sorriu, seus olhos refletindo as estrelas acima. Você sempre teve tudo isso dentro de você, Helena. Só precisava se permitir brilhar. E quanto a você? Perguntou ela, estudando seu rosto na luz suave do jardim. Como estão as coisas no novo apartamento? Estamos nos ajustando, respondeu ele honestamente. É pequeno, mas funcional. Luísa já fez amizade com todas as crianças do prédio, como sempre. E eu... Bem, voltei a escrever. Os olhos de Helena se iluminaram. Sério? Isso é maravilhoso, Rafael. Sim, todas as noites depois que Luísa dorme, explicou ele. Ainda são apenas fragmentos, nada completo, mas é como se algo tivesse se desbloqueado. Helena sabia, sem que ele precisasse dizer, que esse desbloqueio estava relacionado com a experiência de compartilhar seus contos antigos, de permitir que sua dor e seu amor por Mariana se transformassem em algo que pudesse tocar outras pessoas. Estou muito feliz por você, disse ela sinceramente. Um silêncio confortável estabeleceu-se entre eles, preenchido apenas pelos sons distantes da cidade e o ocasional tilintar de suas taças. Helena, começou Rafael, sua voz subitamente séria. Preciso te perguntar algo. Ela olhou para ele, sentindo seu coração acelerar. O quê? Você está feliz? Com Eduardo, com as mudanças na sua vida? É isso que você quer? A pergunta direta a pegou desprevenida. Helena olhou para as estrelas, considerando cuidadosamente sua resposta. Eduardo está realmente tentando, disse ela finalmente. Ele mudou aspectos do projeto de reconstrução para beneficiar mais pessoas, está mais presente, mais atento. Parte de mim quer acreditar que podemos reconstruir algo significativo. Isso não responde minha pergunta, observou Rafael gentilmente. Helena voltou a encará-lo sabendo que ele merecia honestidade completa. A verdade é que não sei, Rafael. Há dias em que vislumbro possibilidades reais de felicidade com Eduardo, momentos em que reconheço o homem por quem me apaixonei originalmente, e há outros dias em que você pensa em possibilidades diferentes, completou ele compreensivo. Sim, admitiu ela, em possibilidades que incluem você e Luísa. A admissão pairou entre eles, carregada de potencial e impossibilidades. Acho que ambos estamos em jornadas que precisam ser percorridas individualmente primeiro, disse Rafael, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Você, redescobrindo quem é fora da sombra de seu casamento. Eu, aprendendo a viver com a ausência de Mariana sendo o pai que Luísa merece. Helena assentiu, sentindo a sabedoria em suas palavras. E, se nossas jornadas eventualmente nos trouxerem de volta um para o outro? Rafael sorriu, estendendo a mão para tocar suavemente o rosto dela. Então saberemos que era para ser. O momento foi interrompido pela chegada de Eduardo, que parou, respeitosamente a alguns metros de distância. Desculpem interromper, disse ele, seu tom neutro. Helena, os organizadores estão procurando por você para o encerramento oficial. Já estou indo, respondeu ela, trocando um último olhar significativo com Rafael antes de se afastar. Surpreendentemente, Eduardo não a seguiu imediatamente. Em vez disso, voltou-se para Rafael com uma expressão pensativa. Professor Oliveira, começou ele, gostaria de lhe dizer algo. Rafael endireitou-se, preparando-se para o que quer que viesse. Estou ouvindo. Eu amo minha esposa, disse Eduardo diretamente. Cometi muitos erros em nosso casamento. Ignorei suas necessidades, suas paixões. Estou tentando consertar isso agora. Ela merece ser feliz, respondeu Rafael simplesmente. Sim, merece, concordou Eduardo. E se eu descobrir que não sou capaz de fazê-la feliz, bem, espero que exista alguém que possa. O comentário surpreendeu Rafael. Havia uma dignidade inesperada na maneira como Eduardo enfrentava a situação. Não com ciúmes possessivos ou ameaças veladas, mas com uma compreensão madura de que o amor verdadeiro, às vezes, significa permitir escolhas. Sua filha é uma criança extraordinária, acrescentou Eduardo, mudando levemente de assunto. Ela tem muito da mãe, imagino.
mas também muito de você. Obrigado, respondeu Rafael, genuinamente tocado pelo comentário. Com um breve aceno de cabeça, Eduardo afastou-se, deixando Rafael sozinho com seus pensamentos sob o céu estrelado. Encerramento oficial da exposição foi breve e emocionante. Helena, de pé ao lado de Cecília e outros organizadores, agradeceu a todos os envolvidos e anunciou o valor arrecadado para o Fundo de Reconstrução, uma quantia que superava todas as expectativas e ajudaria dezenas de famílias a recomeçarem suas vidas. Quando os últimos convidados finalmente partiram, Helena encontrou-se novamente sozinha no jardim. Rafael e Luísa já haviam ido embora, deixando apenas um pequeno bilhete com Cecília. Algumas histórias não têm fim, apenas novos capítulos esperando para serem escritos. Eduardo aproximou-se silenciosamente, oferecendo seu paletó ao notar que ela tremia ligeiramente na brisa noturna. Foi uma noite triunfal, comentou ele. Você deve estar orgulhosa. Helena aceitou o paletó, envolvendo-o ao redor dos ombros. Estou. Mas não teria sido possível sem seu apoio. Eduardo ficou em silêncio por um momento, contemplando as estrelas. Sabe o que percebi durante essa exposição, Helena? Que você brilha de uma maneira especial quando está criando, quando está seguindo sua paixão. É como se uma luz se acendesse dentro de você. Helena olhou para o marido, surpresa pela observação perspicaz. E eu percebi, algo mais, continuou ele, que a mesma luz se acende quando você está com ele. O comentário pairou entre eles, carregado de verdades não ditas. Eduardo, Ele ergueu uma mão gentilmente. Não precisa explicar, Helena. Entendo mais do que você imagina. Pausou, como se buscasse as palavras certas. Tenho uma proposta para você. Não uma decisão definitiva, apenas um espaço para respirar. Que proposta? Perguntou ela, curiosa. Aquela galeria em São Paulo que sempre admirou entrou em contato comigo, explicou Eduardo. Eles viram notícias sobre esta exposição e estão interessados em exibir seu trabalho. Sugeriram uma residência artística de 3 meses. Helena arregalou os olhos, surpresa. Você falou com eles sobre mim? Não foi necessário, respondeu Eduardo com um sorriso genuíno. Seu talento fala por si só. Eles viram as fotos de suas obras nas redes sociais e ficaram impressionados. Mas 3 meses em São Paulo, ponderou Helena, processando a informação. Seria um tempo para você se dedicar exclusivamente à sua arte, explicou Eduardo. E também um tempo para nós dois refletirmos, separadamente, sobre o que realmente queremos. Helena estudou o rosto do marido, buscando sinais de manipulação ou segundas intenções, mas encontrou apenas sinceridade. Isso não é um adeus, Helena, continuou ele. É apenas um espaço para que você possa descobrir quem é sem a influência constante de nossas histórias, nem a minha, nem a dele. A proposta era inesperada, mas estranhamente libertadora. 3 meses para se dedicar à sua arte, para respirar novos ares, para refletir profundamente sobre os caminhos que se abriam à sua frente. E quando eu voltar? Perguntou ela finalmente. Eduardo sorriu com uma mistura de esperança e resignação. Quando você voltar, saberemos. Ambos saberemos. 2 meses depois, Helena estava instalada em um luminoso estúdio em São Paulo, cercada por telas em vários estágios de conclusão. A residência artística havia superado todas as suas expectativas, proporcionando não apenas exposição ao vibrante cenário artístico paulistano, mas também um espaço de profunda autodescoberta. Seu celular tocou mostrando uma chamada de vídeo de Luísa. Helena sorriu limpando rapidamente as mãos sujas de tinta antes de atender. Tia Helena, tenho uma surpresa para você, exclamou a menina animadamente, seu rosto iluminando a tela. Que surpresa! Querida! Perguntou Helena, sentindo o coração aquecer-se como sempre acontecia quando falava com Luísa. A câmera virou-se abruptamente, mostrando uma sala que Helena não reconhecia, decorada com balões coloridos e uma faixa que dizia: Parabéns, papai!
É aniversário do seu pai? Perguntou Helena, surpresa por não saber dessa data. Não, boba, riu Luísa. É para comemorar que o livro dele vai ser publicado. A câmera moveu-se novamente, revelando Rafael, que parecia ligeiramente embaraçado. Luísa não conseguiu guardar segredo, explicou ele com um sorriso. Queria te contar pessoalmente quando você voltasse. Livro? Que livro? Perguntou Helena, genuinamente surpresa e feliz. Lembra dos contos que exibi na exposição? Explicou Rafael. Uma editora se interessou. Vão publicá-los junto com alguns novos que escrevi nos últimos meses. Rafael, isso é maravilhoso, exclamou Helena, sentindo uma onda de orgulho. Estou tão feliz por você. A conversa continuou animadamente, com Luísa mostrando desenhos que havia feito para ilustrar o livro do pai, embora a editora já tivesse um ilustrador profissional contratado, e Rafael contando sobre o processo de edição. Helena observava os dois com uma mistura de alegria e saudade. Nos 2 meses de sua ausência, ambos haviam se tornado ainda mais importantes para ela, mesmo à distância. Quando a chamada terminou, Helena voltou para sua tela atual. Um trabalho ambicioso que pretendia concluir antes de retornar a Itajaí. Ao contrário de suas obras anteriores, esta não retratava pessoas específicas ou paisagens reconhecíveis. Era uma explosão de cores e formas que representava algo mais profundo, a liberdade de escolher seu próprio caminho, de definir sua própria história. Seu celular tocou novamente. Desta vez, era Eduardo. Olá, atendeu ela, preparando-se para a conversa semanal que mantinham desde sua partida. Conversas que haviam se tornado surpreendentemente honestas e reflexivas. Como está a futura artista mais famosa do Brasil? Brincou Eduardo, sua voz transmitindo um carinho genuíno. Coberta de tinta e absolutamente feliz, respondeu ela sinceramente. Eles conversaram sobre a exposição que Helena estava preparando para encerrar sua residência, sobre os progressos do projeto de reconstrução em Itajaí, sobre as reflexões que ambos vinham fazendo durante esse tempo separados. Helena, disse Eduardo, seu tom tornando-se mais sério, recebi uma proposta para expandir nossos negócios para o exterior. Significaria passar longos períodos em Portugal nos próximos anos. Oh, respondeu ela, processando a informação. Isso parece uma grande oportunidade. Sim, concordou ele. Mas antes de tomar qualquer decisão, precisamos conversar pessoalmente quando você voltar. Sobre nós, sobre o futuro. O nós pairou no ar, carregado de questões não respondidas e possibilidades inexploradas. Ambos sabiam que quando Helena retornasse a Itajaí, teriam que enfrentar decisões que mudariam o curso de suas vidas. Também tenho novidades, disse Helena, decidindo compartilhar algo que havia guardado para si. A galeria me ofereceu uma exposição individual permanente. Querem que eu me estabeleça em São Paulo. Isso é significativo, respondeu Eduardo após uma pausa. Você está considerando? Estou considerando todas as possibilidades, respondeu ela honestamente. Quando a ligação terminou, Helena voltou à sua pintura com renovada intensidade. O vermelho vibrante que aplicava à tela parecia pulsar com vida própria, refletindo as batidas de seu coração enquanto contemplava os caminhos que se abriam à sua frente. 1 mês depois, quando a exposição de encerramento de sua residência artística estava em pleno andamento, Helena recebeu uma surpresa. Entre os visitantes que admiravam suas obras, encontrou 2 rostos familiares, Rafael e Luísa, esta última segurando orgulhosamente um exemplar recém-publicado do livro do pai. Vocês vieram! Exclamou Helena, abraçando-os com uma alegria que não tentou esconder. Não perderíamos isso por nada, respondeu Rafael, seus olhos refletindo o mesmo calor que ela sentia. Enquanto mostrava a ele suas novas criações, Helena sentia uma certeza crescendo em seu coração. Os 3 meses longe de Itajaí haviam lhe dado clareza sobre o que realmente importava, sobre quem ela realmente era e o que desejava para seu futuro. Na semana seguinte, quando finalmente retornou a Itajaí,
Helena dirigiu-se diretamente à mansão que compartilhara com Eduardo por tantos anos. Ele a esperava na varanda, um livro aberto em seu colo e um sorriso sereno no rosto. "Bem-vinda de volta", disse ele, levantando-se para recebê-la. Helena olhou para a casa imponente, para os jardins meticulosamente cuidados, para o homem que havia sido seu companheiro por quase uma década. Havia gratidão em seu coração e também uma certeza tranquila. Quanto mais você comentar e compartilhar,